Fala Legião X, estamos de volta no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Meu nome é Thiago Feitosa, professor de Geografia, e hoje estamos aqui de volta ao nosso X da atualidade, especialíssimo, né, pessoal? Porque esse é um momento bastante marcante na comunidade internacional devido ao plebiscito, né? Alguns falam em referendo, né? Mas plebiscito seria o termo mais adequado, sobre a independência da Escócia, né? O separatismo escocês. E vamos aqui iniciar, na verdade, uma série de aulas inéditas na internet sobre os separatismos de várias localidades do mundo. Então você fica ligado, porque essa é apenas a primeira de várias outras que a gente ainda vai trabalhar. Mas é claro, né, pessoal? Se o papo é Escócia, a gente vai falar do Reino Unido, que você já assistiu uma aula especialíssima aqui no Projeto X pelo Mundo, né? Se você ainda não assistiu, vai lá para você entender um pouco da história, né, do cenário, né, sociopolítico desse país, né, dessa união tão importante de países, né? E a gente vai falar sobre o Reino Unido começando pela sua cabeça, né, pela sua liderança, que é a nossa Inglaterra, England, né, pessoal? Onde a gente começa a analisar justamente, né, a importância, né, da Inglaterra como o centro desse Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido, a Grã-Bretanha, ela é composta pela Escócia ao norte, pela Inglaterra como corpo central, o país de Gales, que representa, né, uma faixa territorial que tem uma ligação muito íntima, né, com a Inglaterra, e a ilha da Irlanda, né, pessoal, que hoje é dividida em Irlanda do Norte e em República da Irlanda, e a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão. A gente percebe que no caso da Inglaterra, pessoal, ali tem uma área de 131 mil quilômetros quadrados, né, gente? Bastante reduzida, né? Com uma população de 54 milhões de pessoas, né? O PIB inglês hoje gira em torno de 3,5 trilhões de dólares ao ano, né? Um pouco à frente do Brasil, portanto, o Brasil foi ultrapassado, né? Em sexto lugar agora está o Reino Unido, né? O Brasil caiu para sétimo, e um PIB per capita de 40 mil dólares anuais, né? O que marca o Reino Unido, né, pessoal? A Inglaterra, perdão, é o seu elevadíssimo índice de desenvolvimento humano, que gira em torno de 0,94, né? O Brasil aí tem 0,74, então a gente percebe, né, que a Inglaterra ela consegue ter essa estrutura, né, em termos sociais bastante arrojada, né? A Inglaterra tem, né, um sistema de monarquia parlamentarista, onde a família real funciona como chefe de Estado. O que significa isso? Um representante diplomático, um representante dos interesses internacionais da Grã-Bretanha e da própria Inglaterra. E, por outro lado, temos o primeiro-ministro hoje, nosso amigo David Cameron, né, que é o líder do parlamento, o chamado chefe de governo. Então, no parlamento você tem a presença de representantes da população e representantes da própria monarquia, né, chamada Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, né? Percebemos que depois dos vários processos de revoluções que a Inglaterra sofreu, gloriosa, né, a Revolução, né, Industrial, a Inglaterra ela adquiriu, né, uma outra performance política, né? Temos aí uma estrutura onde a população participa diretamente das decisões com o parlamento, e a coroa representa, né, simbolicamente essa ideia do quê? Do nacionalismo. É aí que eu queria bater num ponto específico, né, pessoal? Nação é diferente de Estado. Estado é o quê? É o território já consolidado, reconhecido por outros estados, né? Que tem ali, né, uma autonomia política, né? Tem uma sistemática interna, né, independente, não dependente de outros órgãos de outros países, né? E nesse ponto de vista é que começa justamente a insatisfação dos países que fazem parte do Reino Unido com a Inglaterra, porque a Inglaterra centraliza as decisões. Então o Estado inglês é o Estado central, líder. Existem, portanto, várias nações dentro da Grã-Bretanha, porém somente um Estado, né? E essa é a questão que acaba sendo polêmica, né? Porque o sentimento nacional dos escoceses, dos irlandeses, dos galeses, dos ingleses, ele nunca arrefeceu. Mas quando você pensa na lógica de centralização política, né, o Estado inglês ele é soberano e ele tem um domínio sobre os demais. E agora a gente vai dar uma analisada, né, nesses outros grupos, nessas outras nações da Grã-Bretanha, para justamente entender quais são as suas insatisfações, né, e as repercussões que as suas intenções separatistas têm revelado nos últimos anos. Galera, aqui agora a gente observando o caso irlandês, né? A ilha da Irlanda que você está vendo aqui, que fica a oeste da ilha da Bretanha, né? A ilha da Bretanha é essa principal, que tem o formato
de um dragãozinho, né, gente? Por isso que o dragão está sempre presente na mitologia inglesa, né? A ilha irlandesa hoje ela é dividida em duas partes, né? A Irlanda do Norte, também chamada de Ulster, que tem como capital a cidade de Belfast, e a República da Irlanda, também chamada de Eire, né? Que tem como capital a cidade de Dublin, né? E ali, pessoal, você teve uma ruptura na década de 20 do século passado, né? A gente percebeu ali em 1922, mais precisamente, o final da guerra, né, entre Irlanda e Inglaterra, que culminou na independência da República da Irlanda, né? Na verdade, foi uma luta armada, né? O exército irlandês, né, o chamado Irish Republic Army, né, gente? O IRA, né? Exército Republicano Irlandês, lutou contra as tropas britânicas e depois, através de um armistício, você teve a declaração de independência dessa fatia mais ao sul, que responde por uma área de 70 mil quilômetros quadrados e hoje uma população que gira em torno de 4,6 milhões de habitantes, né? O PIB da Irlanda hoje gira em torno de 176 bilhões de dólares, né, com um PIB per capita na faixa de 40 mil dólares, né, parecido, portanto, com o que a gente encontra na Inglaterra, né? A gente percebe que a Irlanda, a República da Irlanda, ela passou por um processo recente de crise muito grave, né, inclusive compondo os chamados PIGS, né, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, né, o centro da crise europeia, né, onde ela esteve sob dificuldades muito grandes, mas tem uma recuperação bem expressiva diante desses demais países, né? A Irlanda parece estar respirando mais aliviada após um momento muito crítico, né? Uma coisa que acontece na Irlanda é o predomínio do catolicismo, né? Na República da Irlanda. 93% aproximadamente dos irlandeses são católicos, né? E lembramos, né, pessoal, que na Inglaterra o anglicanismo, né, que é uma religião protestante, ela é preponderante, né? Nessa fatia mais ao norte, né, chamada Irlanda do Norte, onde eu tenho o Ulster, né, uma área de 14 mil quilômetros quadrados apenas, né, bem reduzida, com 2 milhões de habitantes, um PIB anual de 600 bilhões de dólares, né? Na verdade aqui, pessoal, perdão, tá? Aqui é milhões, né? Senão seria algo bem acima, né, da outra Irlanda, né? Na verdade são 600 milhões de dólares, né? Com um PIB per capita, aí sim, né? Se você dividir 600 milhões por 2 milhões de habitantes, você vai chegar aí a mais ou menos 37 mil dólares anuais, né? Que é o nosso PIB per capita. Dentro dessa lógica, a gente percebe que Northern Ireland, né, gente, a Irlanda do Norte, ela vai querer sua independência também. Por que somente a República da Irlanda vai obter essa independência, né? E o que fez com que a Irlanda do Norte se mantivesse sob controle da Grã-Bretanha? Aí você tem que analisar a questão étnico-religiosa, cultural interna, né? A gente percebe que os irlandeses do Norte, você vai ter mais ou menos 55% de protestantes anglicanos ligados intimamente à Inglaterra. Eles são chamados de unionistas, né, porque desejam fazer parte do Reino Unido, e temos 45% de católicos, né, meio a meio, porém com uma preponderância ali dos unionistas, o que fez com que a Irlanda do Norte se mantivesse presa ao Reino Unido, né, só que com problemas internos. Claro, né? Esses 45% de protestantes não vão ficar satisfeitos e vão querer lutar, né, contra essa dominância inglesa, né? E no caso, né, pessoal, a própria República da Irlanda vai dar todo o apoio à Irlanda do Norte, né? Inclusive com o IRA, que durante muito tempo, né, aplicou dinheiro, aplicou recursos militares, né, para a libertação da Irlanda do Norte, né? Durante, né, muitas décadas tivemos atentados terroristas, né, pessoal? O IRA foi visto como um grupo extremamente proscrito, né, amaldiçoado mesmo no cenário inglês, né? E esses confrontos eles foram ocorrendo. Claro que a força militar inglesa prevaleceu, né? Margaret Thatcher, por exemplo, que foi uma líder muito famosa nos anos 80 na Inglaterra, ela endureceu as relações com os irlandeses, né? O que fez com que eles, na sua morte, né, tomassem bastante cerveja Guinness, né, pessoal, para comemorar. E aí você percebe que nesse caso, né, a coisa abrandou um pouco. Hoje o IRA negocia no parlamento inglês a sua independência, ou seja, a independência da Irlanda do Norte, né? E diante do plebiscito na Escócia, né, a própria Irlanda falou que vai ficar ligada, né, vai prestar atenção no que iria se desenrolar no plebiscito, né, escocês. Na verdade, pessoal, a Escócia era a grande esperança, né,
dos países dentro da Grã-Bretanha de uma independência, uma possibilidade de independência, né? Porque uma vez a Escócia liberta, né? Por que não os outros também não seriam, né, autorizados a fazer o mesmo, né? Só que a casa parece que caiu para o lado deles e a gente vai ver em seguida o que foi que aconteceu. Galera, agora o que é realmente o foco, né, da atualidade, a Escócia, né, pessoal? Scotland, né, território ao norte aqui da Inglaterra, tem a sua capital, a cidade de Edimburgo, né, pessoal? Uma área territorial de 79 mil quilômetros quadrados para uma população de 5 milhões de pessoas, né, com um PIB de 192 bilhões de dólares, né? Portanto, é das províncias da Grã-Bretanha, depois da Inglaterra, obviamente, né, a que gera mais dinheiro anualmente, né? A gente vai perceber aqui, né, um PIB per capita de 38 mil dólares anuais, com IDH de 0,839, né? Lembrando que fica bem abaixo do IDH inglês, né? Em quase, né, 0,1 aí, né? A gente percebe uma questão bastante marcante nessa desigualdade, nesse descompasso entre a qualidade de vida na Inglaterra e na Escócia, né? E sendo a Escócia uma região que foi anexada historicamente pelos britânicos, né, pelos ingleses, né? Aliás, os escoceses também são britânicos, é importante a gente frisar que tem diferença, né? Tem o inglês, mas todos eles são britânicos, né? Fazem parte da Grã-Bretanha. Dentro desse contexto, né, a Escócia sempre manifestou o seu ímpeto de independência, né? E a gente percebe que através disso já houve um plebiscito em 1979, já houve um plebiscito em 1997 e agora em 2014 você tem mais um plebiscito que deu aí essa margem, né, de 55,3% de pessoas negativas à independência da Escócia e 44,7% de pessoas, né, que eram favoráveis a essa independência, né? Claro que nas cidades, né, principais, né, como Glasgow, né, como Dundee, como até a própria Edimburgo, né, você tinha ali uma preferência pela independência, né? Claro que as pessoas ficaram muito temerosas, né? As campanhas elas foram bastante agressivas em relação ao que a Escócia poderia perder, né? Enquanto que aqueles favoráveis ao sim, favoráveis à independência, vislumbravam aquilo que a Escócia poderia ganhar, né? Tudo começa, né, pessoal, com o primeiro-ministro escocês que tinha uma visão, né, diretamente, claramente separatista, né? Ele buscava, né, levar a população a uma comoção, né? Alguns jornais dizem, inclusive, que ele tinha um caráter meio messiânico, né? Que ele não se apoiava muito em dados concretos para buscar uma base de dados, né? Uma base de convencimento, vamos dizer assim, da população em relação à independência, né? Ele tentava clamar pelo nacionalismo, pela bandeira, pela história, né? Pela busca, né, de liberdade, mas ele não se pautou muito em dados concretos para trabalhar essa lógica, né? Uma coisa que era muito concreta que a Escócia tinha como argumento era a exploração do petróleo no Mar do Norte, né? Que é um petróleo em grande parte escocês, né? Que a Inglaterra explora, né? E tem recursos em cima dele, né? Só que hoje em dia essas reservas elas se encontram num nível de escassez bastante avançado e não havia certeza que a Escócia pudesse desfrutar de muitos benefícios mesmo com a existência desse petróleo, né? A Escócia ela pleiteava maior autonomia política, né? Lembrando que hoje apenas 4% dos parlamentares, dos políticos que organizam a política escocesa, são escolhidos pelo povo escocês, né? Ou seja, 96% desses políticos são escolhidos por outros povos, né? Isso, obviamente, deixa os escoceses bastante insatisfeitos, né? Um outro fator também que gerava discórdia era a questão do quanto que a Escócia produzia em relação ao produto interno bruto inglês e o quanto que era repassado de volta para os escoceses, né? Havia um descompasso nessa relação, né? Os escoceses acreditavam que com isso poderiam ter uma vantagem na independência. Só que essa diferença não era muito grande, tá, pessoal? Eles fornecem aproximadamente 9,6% do PIB inglês e recebiam de volta em torno de 9,3%, né? Então, não era um descompasso tão significativo, né? Isso não é um fator que pesava tanto. A gente deve lembrar também da questão das possibilidades, né, de instabilidade que a Escócia iria sofrer caso ela saísse da Grã-Bretanha, saísse do Reino Unido, né? A primeira delas, a nova moeda, né? A libra esterlina não poderia mais ser utilizada. O primeiro-ministro escocês até disse que eles iam manter a libra. Mas nesse ponto, David Cameron foi malandro lá na Inglaterra, né? O primeiro-ministro inglês. Ele falou, não, se vocês vão sair da Grã-Bretanha, vocês não vão usar a libra esterlina e não vão ser parte da União Europeia. Ou seja, a Escócia ela teria que passar por um processo de
readesão na União Europeia. Galera, no passado entrar na União Europeia era uma coisa mais fácil, era mais flex, a coisa era mais aberta, né? Você não precisa ter contas tão certinhas. Hoje em dia a coisa não é mais assim, né? Lembramos que a União Europeia passa por um pacote de austeridade fiscal muito agressivo, né? Você precisa mostrar contas muito certinhas, muito equilibradas, e os escoceses não tinham certeza se seriam aceitos na União Europeia, mesmo sendo independentes, né? No caso da Grã-Bretanha, né? Então isso é uma questão que pesou contrária a essa independência, né? O outro fator também que a gente deve lembrar é a questão, primeiro, da inflação, que era bastante cabível, né? Alguns especialistas anunciavam, né, que poderia haver uma crise inflacionária graças, né, ao parque industrial escocês, que não é tão desenvolvido, se desconectado da Inglaterra. Isso pode ser um problema, crise de desabastecimento, inclusive, eram vislumbrados. Tem muita especulação nisso, mas era uma probabilidade que não fugia muito da realidade. As universidades escocesas poderiam perder muito dos seus financiamentos, né? Que isso é uma questão que a gente deve lembrar, né? As universidades lá são privadas, isso, né, pesa contra, né? A preparação da mão de obra poderia ser afetada, e principalmente o setor financeiro, né? O setor financeiro representa aí cerca de 1/5 da economia escocesa. E caso, né, houvesse nessa saída da Escócia da Grã-Bretanha, havia um temor de que os bancos pudessem migrar para a Inglaterra e deixar a Escócia, né, numa situação difícil em relação ao crédito, em relação aos investimentos. Lembremos que os bancos, né, diante da instabilidade de uma nova moeda escocesa, seriam, né, talvez os primeiros a tomar essa decisão. E aí, pessoal, os grupos do sim e do não, né, colocavam ali as coisas na balança, né? Havia uma grande, né, pressão por parte da comunidade na Inglaterra, né? Lembremos que figuras como a J.K. Rowling, né, que escreveu aí o Harry Potter, né, que vocês adoram essa série de livros, né? Maravilhoso, né, do menino que pega a vareta e faz magia, né? Aí ali você tinha, né, Let's Stay Together, né? Era o lema, né, que começou a ser propagado na mídia inglesa, né? A própria rainha da Inglaterra também sendo favorável à unificação, óbvio, né, pessoal? Porque ela, como rainha da Grã-Bretanha, tem o interesse que o reino se mantenha unido, né, fazendo um trocadilho bem sem vergonha, e o próprio, né, David Cameron, né, o primeiro-ministro inglês, que queria, né, que essa união se mantivesse, né? Ele afirmava que seria uma ruptura definitiva, que nunca mais a Escócia poderia voltar atrás, né? Eles estariam separados para sempre, claro, né, fazendo uma apelação ali muito interessante para jogar em cima, né, jogar essa batata quente, vamos dizer assim, no colo dos eleitores escoceses, né? No caso, né, como já tínhamos falado, né, a independência foi vetada pela população, mais de 55% das pessoas quiseram a manutenção da Escócia no Reino Unido, só que fizeram exigências, né, pessoal? E essas exigências a gente deve lembrar. Primeiro, exigência de mais poderes para a Escócia, em termos políticos. Isso é fundamental, porque os escoceses, né, pessoal, eles, como nós falamos no início, eles buscam, né, que a eleição direta de políticos que os representem possa ser feita, né? Apenas 4% de representantes diretamente eleitos pelos escoceses, isso parece muito pouco, né? E o David Cameron se comprometeu a mudar esse cenário. Segundo, os escoceses exigiram também, para se manter integrados à Grã-Bretanha, maior poder de decisão no orçamento do SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde, né, que faz parte de toda a Grã-Bretanha. Participação nas fatias do imposto de renda que são pagos, isso é muito importante também, né? E na questão, né, da habitação também, né? Há um déficit habitacional que poderia ser causado devido à saída, né, da Escócia do Reino Unido, e com a sua permanência eles agora querem também mais fundos para habitação, até para tentar melhorar o seu desenvolvimento humano, né, gente? Então a Escócia, ela deu um grito interessante aí nas suas negociações internas, que deve deixar também o David Cameron em dificuldade, né? Os seus jornais já estão apontando que ele provavelmente vai ser mais pressionado pelos irlandeses do norte e pelos galeses, que a gente não comentou, porque eles têm um vínculo muito próximo com a família real inglesa, mas podem acentuar o seu discurso de independência e de busca por maior autonomia diante, né, do atendimento às demandas escocesas que vão ser feitas nos próximos anos. Claro que isso é um processo que ainda vai tramitar, você vai ter leis que vão ser votadas aí até meados do ano que vem, né, de 2015, mas, né, a Escócia, ela conseguiu sair, né, se não independente, mais fortalecida dessa questão. O que foi muito interessante que os periódicos apontaram
após essa decisão, pessoal, né, para a gente finalizar, o primeiro-ministro escocês abdicou do cargo, né, abriu mão, já que ele era o principal interessado, separatista. E, em segundo plano, a gente lembrar da questão de outros estados separatistas do mundo, como a Catalunha, né, e outros que querem independência, que tinham esperança que a Escócia pudesse ser uma tocha, né, de uma bandeira para a liberdade desses povos. Mas a gente vai falar nos próximos episódios desses eventos separatistas no X da atualidade. Fica ligado aí, pessoal.